Glória a Deus. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8. Elias e a viúva de Sarepta. Glória a Deus. Elias e a viúva de Sarepta. Versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Nós precisamos chamar a atenção de Deus todos os dias. Não porque Deus nos esquece de nós, não. Mas para que a benevolência do Senhor ela venha a nos atingir. Todo mundo conhece a passagem da viúva de Sarepta, acredito eu. Naquela época de muita seca, época que o profeta disse que não choveria, consoante a palavra dele, conforme a palavra do profeta. E mesmo assim, naquela época, as viúvas, elas passavam grande dificuldade, porque só não bastava essa época de seca, essa época de escassez, mas ainda o abandono, porque as viúvas não trabalhavam, elas não tinham o que sustentar. Glória a Deus. No versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, ou levanta, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus disse ao profeta: levanta-te, dispõe-te e vai à terra de Sarepta, de Sidom. Porque ele tinha o quê? Deus tinha feito o quê já? Ordenado a uma mulher que desse comida. Isso te faz ver, nos faz ver que Deus já tinha um propósito para aquela viúva. Deus já tinha algo na vida dela. Porque antes mesmo de ele falar com o profeta Elias, ele já tinha ordenado. Ele disse: vai para onde eu ordenei. Está escrito. Onde ordenei a uma mulher viúva. Antes mesmo de falar com o profeta, Deus já tinha um propósito para ela. Muitas pessoas ouviam naquela época as viúvas e não davam nada para elas. Para a sociedade, elas não tinham nada mais a oferecer. Era uma escola da sociedade, era um motivo de empecilho para muitas pessoas. Glória a Deus. Mas isso faz crer que mesmo que o mundo ele olhe para a gente e veja que a gente não tem um propósito, mesmo que o mundo ele não dê nada por nós, mesmo que o mundo ele não te dê crédito de coisa alguma, ou prendie a sua voz, ou fala para esse que tem mais jeito, saiba que para Deus já tem um propósito, todos nós. Para Deus sempre tem um propósito, sempre. Não interessa se somos a viúva da vez, não interessa se nós estamos no poço, no fundo do poço, não interessa se nós estamos na lama, não. Deus sempre ordenará e usará alguém de Deus para fazer com que o propósito dele se cumpra. No caso da viúva, Deus usou o profeta. Mas se não fosse o profeta, se Deus quisesse, ele daria até uma jumenta, até um burro, até um animal. Se Deus
Depois que tudo aconteceu, Deus ainda deu mais 140 anos, se não me engano, foi 120. Agora não viu a memória. Mas ele viu até a quarta geração. A palavra está escrita na palavra. Glória a Deus. Vamos continuar a palavra. 10. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Glória a Deus. O natural, numa falta de água, é você manter a água que você tem, não é verdade? Você economizar. Mas você vê que Deus mandou o profeta e ele, para prová-lo, disse: pega a água e traga. E ela, em vez de falar: Senhor, nós estamos em época de seca, o Senhor não está vendo não o que está acontecendo, eu tenho água para mim e para meu filho. Se eu der para o Senhor, vai voltar para mim. O natural seria isso. Sim ou não? Esse seria o natural. Vamos ser sinceros. Se isso acontecesse nos dias de hoje, ia ser tanta guerra por um copo de água, ia ser tanta luta por um copo de água. Imagina você. Lembra da época que os caminhoneiros fizeram greve? Você viu como estava a guerra para gasolina, para os materiais básicos, para a água, para as minerais. Os mercados eles estavam lá, tinha gente que pegava muitas. Igual no começo do coronavírus. Você lembra da escassez do álcool em gel? Você lembra? Você via a guerra que era, né? Muitas pessoas iam e quando encontravam elas enchiam o caminho, porque elas estavam pensando só a si mesmo. E naquela época eram muitas pessoas que tinham postos de água. Ou vendiam muito caro, ou retiam para si, porque eles estavam pensando primeiramente, olhando para o seu próprio umbigo. Mas não, ela vê aquele homem, ela se compadeceu dele, e indo ela buscar, a palavra diz, ele ainda disse mais: traga-me um pão da tua mão para mim. Glória a Deus. Ora, quando o profeta disse a ela: traz-me água, ela no mesmo instante foi a buscar. E ela indo, antes mesmo dela pensar em voltar, ele já pediu: e traga-me um pão. Vamos repetir aqui. 10. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão. Glória a Deus. Mas com toda essa dificuldade que estava acontecendo, ela não deixou de acreditar em Deus. Ela não deixou. Por quê? Porque ela reconheceu que Elias tinha um Deus a quem ele servia. Ela reconheceu isso na palavra. Ela reconheceu. Ela não blasfemou. Muitas pessoas, quando acontece algo, uma dificuldade, elas primeiramente colocam a culpa em quem?
Eu cheguei com ele e falei para ele: isso é plano de Deus para te dar o melhor. Então, não olhe para o lado ruim. E ele retrucou. Para minha surpresa, que eu não esperava, ele disse: se Deus quisesse me dar o melhor, ele já vai levar o meu. Eu falei assim: é propósito de Deus. Deus já vai Deus permite. Aí eu disse para ele: porque eu só acho que Deus deixou as coisas acontecendo com Jó? Porque depois ele destruiu 2 vezes mais a vida dele. Em vez de ele receber com fé a palavra, de ânimo, ele falou: nada, Deus é ruim. Olha o que ele disse. A blasfêmia. Eu falei: misericórdia, Senhor. Eu falei que Deus te perdoe essa blasfêmia. Deus é ruim. Que culpa tem Deus se o homem é maligno? Que culpa tem Deus se o Senhor não vigiou e tirou o homem, o ladrão, e levou o capacete? Qual a culpa de Deus nisso? Todos nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos o que queremos. Tem uma palavra que diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não nos convém se apostar nos bens materiais das pessoas. Não nos convém. E ele colocou a culpa em Deus. E eu vejo aqui naquela situação, me doeu muito, porque eu sei que Deus ele é bom em todo momento. A viúva também poderia colocar a culpa em Deus, sim ou não? Falar: meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não existe, vou parar de crer no Senhor, não acredito mais, porque foi isso que ele fez. E se Deus fosse Deus não deixava o ladrão vir aqui roubar. Fala: irmão, o Senhor não sabe o que está dizendo, te acalma. Porque para aquela viúva ele tinha um propósito. Para ele tinha um propósito. Mas a diferença para você receber o propósito de Deus é quando você reconhece que ele é bom todo tempo. Quando você reconhece que ele é vivo. E não quando você blasfema e diz que ele é ruim. Diz que ele não é poderoso. Glória a Deus. Por quê? Porque a chave da bênção da viúva. Olha o que ela disse em 12. Olha o que ela disse em 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela deu como certo que Deus vive. Ela acreditou em Deus. Ela reconhecia que havia Deus. Em nenhum momento ela blasfemou e colocou em Deus. Não. Ela disse: tão certo quanto vive o Senhor teu. E ela reconheceu que ali era o nome de Deus. Ela reconheceu. Ela sabia que Deus era com ele. Glória a Deus. Já pensou que bênção a pessoa chegar em você e disser: ora para o teu Deus me curar, porque o teu Deus é vivo. É uma bênção isso, porque a pessoa está reconhecendo que Deus é na tua vida. Está vendo? É isso. E é só o começo. E agora que começou, mas quando a gente reconhece essas coisas, é uma bênção. Qual galardão maior é você chegar na pessoa e ela lhe serve? Tão certo como vive o teu Deus na tua vida, Deus é contigo. Porque ele está vendo a Deus na tua vida. Ele está reconhecendo que Deus tem um propósito na tua vida. Glória a Deus. Pode ser que nós sejamos no mundo insignificantes, que a gente não tem nada a oferecer, não tem diploma, bacharel, mas Deus sempre tem um propósito nas nossas vidas. Glória a Deus. Vamos continuar. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem consigo. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Glória a Deus.
sabia não. Ninguém dava. Mas havia um Deus. E você vê que mesmo ela sabendo que ia morrer, ela tinha o último punhado. Mesmo assim, ela não colocou a culpa em Deus. Mesmo assim. Inclusive, ela não parou de trabalhar. Porque quando ele chegou na porta da cidade, ela estava fazendo o quê? Apanhando lenha. Ela estava apanhando lenha para fazer o último alimento, para preparar o último alimento. Ou seja, até o último segundo, ela permaneceu perseverante, lutando, não desistiu da vida e creu que o Senhor ele vive. E ela não desistiu. Glória a Deus. Ela continuou trabalhando, buscando. Mesma coisa o médico chegava e falava: irmão, você tem só 4 meses de vida. Nós descobrimos aqui no seu último check-up um câncer estado terminal. Aí, se você não estiver estressado na palavra, você desanda, você fica triste. Aí que você morre mesmo. Se ela não fosse apanhar a lenha, nem a última refeição ela faria, porque ela já estaria o quê? Morta. Que ela não teria vontade mais. Ela não teria. Ai meu Deus, eu vou morrer. Só tenho um cunhado, nem vou mais buscar ele, não, vou morrer mesmo. Muitas pessoas são assim hoje. O médico dá a sentença, o marido dá a sentença, a esposa, o ser humano dá a sentença para ela de morte. Por quê? Porque quando você declara que sua boca que fulano não tem mais salvação, você está matando ela. Você está se tornando assassino. Glória a Deus. Tem que falar no hospital. Não, Deus vai te levantar. Tem meu tio está doente, está assim ou não, vocês estão sabendo. Teve AVC. Se ele acompanhar esse vídeo, ele vai lembrar. Ele tem AVC, teve AVC, está na cama. São muitas pessoas que chegam lá e vai demorar, vai demorar para levantar daí e se levantar, se voltar a mexer. Estão assinando o quê? A sentença de morte. Está entendendo? Aí quando eu chego lá, eu passo lá quase todo dia. Chego. E aí, está melhor? Glória a Deus, está levantando já. Não, está levantando. Por quê? Porque nós estamos edificando aquela pessoa, mostrando a esperança para ela. Se aquela viúva não tivesse esperança ainda, eu já teria morrido. Glória a Deus, ela teria morrido. Mas continua trabalhando. O médico fala para você: você tem mais 6 meses de vida. E 6 meses? Continuar normal, buscando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Se Ele quiser me levar, Ele leva. Mas se Ele não quiser, eu vou continuar buscando e adorando a Ele e pregando o Evangelho de Jesus. Continua trabalhando. Deus vai dizer para nós esta noite: continua trabalhando, que eu vou fazer um milagre na tua vida. Não desista. Não desista. Glória a Deus. Ela não deixou de trabalhar, ela se empenhou, ela acreditava em Deus. Ela creu que Elias era homem de Deus. Glória a Deus. Aí Elias disse para ela, no 13. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste. Elias não disse para ela não alimentar o filho dela. Elias não disse para ela parar. Elias não disse para ela desistir. Está entendendo? Elias não falou para ela: vai demorar, vai comer, vai morrer. Não. Elias disse para ela: vai, faz o que você falou, mas primeiro prepara para mim. Não está escrito isso, né? Aqui, ó. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora.
da botija, o azeite, o Espírito Santo de Deus não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Jesus. Glória a Deus. Então, graças a Deus está dizendo para nós: a vida não faltará e o Espírito Santo também não cessará, até o dia que Deus quiser chover sobre a terra, ou seja, separar o trigo do joio. Glória a Deus. E isso tudo agrada a Deus. Toda essa passagem aqui são algumas coisas que agradam a Deus. Ela trabalhou, ela não desistiu, ela perseverou, ela creu que Elias era o Espírito Santo. Desculpe. Ela creu que Elias era um homem de Deus. Glória a Deus. Elias era um homem de Deus, enviado por ele. Então isso quer dizer que Deus tem que usar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para a vida com você, para que Deus possa concretizar o projeto que Ele tem em nossas vidas. É sempre assim. Sempre assim. Deus, Ele sempre viu o homem de Deus. E no primeiro dia que eu voltei, Deus enviou o pastor para me acidentar e eu voltar para a presença de Deus. Porque Deus já tinha um projeto para mim, já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Eu estou aqui não é porque eu quero, não é porque eu mereço, não é porque eu tenho nada para oferecer ao Senhor. E você não foi chamado porque você é bonito, ou porque você louva bem, ou porque você prega a palavra bem, ou porque você é amigo de todo mundo. Não. Deus não lhe chamou por isso. Deus não lhe escolheu por isso. Deus escolheu porque Ele conhece os corações e sabe que o projeto pode ser edificado na tua vida. Glória a Deus. Para pensar. Se Deus não soubesse que a viúva ia dar água para ele, o profeta, e a viúva não ia fazer o que ele dissesse, se desprender dela, você acha que Deus ia mandar? Ele ia lá? Deus não ordenou, né? Deus nos chamou porque Ele sabe que a gente ia obedecer o chamado dele, só simplesmente por isso. Porque se não fosse nós, Deus ia levantar outra pessoa. Ninguém é substituível. O pastor tem pregado muito isso. E eu aprendi com ele: ninguém é insubstituível. Ninguém. Se não fosse essa viúva, essa seria outra. Quantas viúvas não deveria ter naquela época lá? Quantas? Muitas. Mas Deus escolhe quem Ele sabe que vai obedecer a palavra. Ele escolhe quem Ele sabe. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo isso agrada ao Senhor. E nós devemos agradá-lo todo instante, todos os dias, para que esse projeto venha a ser cumprido. Glória a Deus. E essa viúva, ela agradou ao Senhor, a Deus, tanto que não faltou mais farinha na panela e nem azeite na botija. Até amanhã? Faltou até amanhã? Até o mês que vem? Não. Até o dia que Deus proveu e enviou chuva. Glória a Deus. Porque a gente só vai receber de Deus, igreja, quando a gente é agradado. Quando Deus se agradar de nós. Abra sua Bíblia em Números 14. Livro de Números, capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Números, capítulo 14. É para trás aí, depois desse. Glória a Deus. Glória a Deus, 14, versículo 8. Deus havia prometido a Israel o quê? A terra que é mel e leite, sim ou não? Sim. Todo mundo já achou? 14, versículo 8. Está escrito assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Qual é a terra que mana mel e leite nos dias de hoje? Nos dias de hoje? Só o vento nosso. Quando a palavra
Se o Senhor se agradar de nós, de mim, de você, então Ele nos fará entrar na terra prometida, na terra que emana mel e leite. Glória a Deus. Quem está entendendo a importância de agradar ao Senhor? Glória a Deus. Então nós devemos agradar, para que a gente venha a entrar no reino. Vamos repetir aqui. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente, versículo 9, tão somente não sejais contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os demais. Quando Deus está dizendo, aquela pessoa que já bendiz o teu filho, aquela pessoa que vai te contra você, que já te deu atestado de óbito, disse que sua vida não tem chance mais, não tens. Não tens, porque Deus tirou o amparo delas e te deu para você, e colocou para você, porque você agradou a Deus. Mesmo que você desagrade o mundo, mas você vai estar agradando a Deus. Essa é a importância. Essa é a importância. Glória a Deus. Vamos voltar aqui no 10. No 9, desculpe. 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não demais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Deus está dizendo, o Senhor é conosco, não temais. Glória a Deus. Mas para agradá-lo também, nós temos que estar estabilizados, para que a gente não venha temer o povo da terra. Sim ou não? Sim. Nossa vida, irmãos, como homem e mulher de Deus, é igual você estar no vagabundo. Por quê? Vocês sabem o que é vagabundo, não sabe? Aqueles que eles ficam no circo, né? E ficam lá, meio assim, né? Eles ficam. Você já percebeu que eles ficam tipo com dois pesos, um no lado da mão e outro no outro? Sim ou não? Quem já viu? Mas por que ele ficou com aqueles pesos ali? Quem sabe o que dizer? Para equilibrar. O irmão já entendeu. O homem já entendeu. Quando você está no guarda-pano, a sua fé é cheia de desequilíbrios, é natural. Mas de um lado, a palavra de Deus, e do outro, o Espírito Santo. E isso equilibra a sua vida, porque isso está pesando mesmo. Glória a Deus. E quando você está com peso, você anda sobre a corda, ou seja, você pode passar por desequilíbrios, mas se você tiver com peso, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, você não cairá. Vamos entrar na matéria de física. Todo corpo pesado, planeta, o Sol, o astro, quanto mais peso, mais ele atrai. Pode pesquisar, pode entrar no Google, pode ver o que eu estou falando, não é besteira. Quanto mais o objeto for pesado, mais ele atrai as coisas, outros planetas. O que mantém a Lua na órbita da Terra? O peso da Terra. Pelo fato da Terra ser mais pesada do que a Lua. E o que mantém a Lua e a Terra na órbita do Sol? O peso do Sol. Porque o Sol é mais pesado do que a Terra e a Lua. Glória a Deus. Pode pesquisar, pode entrar na internet, pode ver. Deus está falando para você. Quanto maior for o peso da palavra na tua vida, mais você vai atrair uma das coisas. Mais você vai atrair a benevolência de Deus. Glória a Deus. E sem o peso,
Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Se nós não tivermos o peso da palavra do Espírito Santo, a gente cai. Se nós não tivermos, a gente cai. É inevitável. Se nós não tivermos a presença de Deus, que é a palavra do Espírito Santo, não adianta tentar. Não adianta tentar. Nós não conseguiremos. Glória a Deus. Nossa vida é como uma corda bamba, mas a gente consegue equilibrar quando a gente tem os pesos nas mãos, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E sem eles a gente nada seria e cairíamos numa queda brutal. Quantas pessoas não caíram já? Quantas pessoas nós presenciamos? Está na vida, cheia de altos, baixos, perigos, mas deixaram a palavra e a Espírito Santo de lado. E o que aconteceu? Não conseguiram mais se equilibrar e caíram. Glória a Deus. Então nós devemos nos esforçar para mantermos esses pesos na nossa vida, a palavra de Deus. Porque quanto maior a palavra de Deus tiver na nossa vida, mais a gente atrairá coisas boas. Porque a gente vai estar se preenchendo das palavras de Deus. E a palavra de Deus é boa a todo tempo. Quem está entendendo? Amém. Agora sua Bíblia, só para finalizar, Lucas 13. Lucas 13. Só para finalizar. Lucas 13, versículo 24. Isso. Glória a Deus. Vamos ver o que ele fez. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Glória a Deus. Quem foi o último ali na visão do homem nessa época? A viúva. Ela foi a última. Porque muitas pessoas pensavam só em si, mas esqueciam da vida das viúvas. Elas não tinham apoio moral. As
suas famílias, mas, contudo, haverá alguns, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque ela se esforçou, a palavra diz: esforça-te para entrar na porta estreita. Ali era um momento de estreitamento na vida dela, a fome, a seca. Coloque-se no lugar dela, você imaginar que só havia um punhado de farinha, e ela reconhecer e dizer: comeremos eu e meu filho, comeremos e depois morreremos. Qual estreitamento é esse? Você já parou para pensar, para imaginar? Você vê seu filho e disser: comeremos e morreremos, tendo a certeza que não haveria mais o que fazer. Então ela passou por um momento de estreitamento. Ali foi um estreitamento, mas ela não deixou de se esforçar, não deixou, porque até o último momento, onde não havia mais esperança, ela foi e conseguiu ser apanhada por Elias, pegando a lenha, trabalhando, para que ela alimentasse o filho dela pela última vez. Muitas pessoas estão no leito de hospital. Deus está falando com essa pessoa que está acompanhando pela internet. Que há uma mãe que está com o filho na mesa de cirurgia, na UTI, na verdade, e ele passará por uma cirurgia delicada. É você mesmo. Passará por uma cirurgia delicada, onde os médicos dizem que a chance é mínima. E ela está imaginando que ela vai alimentá-lo pela última vez. Nesse momento ela está alimentando o filho dela na mesa do hospital, na cama, na maca. Mas Deus está dizendo para você: creia somente. Porque assim como a viúva imaginou que seria o último alimento para o filho dela, Deus está falando para você: não se atormente, porque esse não será o último alimento. Ele irá e voltará. E Deus vai prover até o dia que Ele quiser chover sobre a tua vida. E nunca mais faltará. É forte, né? Essas pessoas que estão acamadas, imaginou o médico chegar para você e disser que você tem a sua filhinha, o seu filhinho, e o médico dizer: ó, está operado, mas não vou mentir para o Senhor, para a senhora. Se prepare emocionalmente, porque as chances são mínimas. Já imaginou? Mas Deus está dizendo: mesmo se isso acontecer, não deixe de trabalhar, não deixe de se esforçar, porque Deus, Ele é Deus e Ele é o médico dos médicos. Mesmo que a dor for grande, mesmo que não haja esperança, mesmo que para a medicina não tenha jeito, para a humanidade, as viúvas naquela época não tinham jeito. Para o povo, as viúvas estavam sentenciadas a morrer de fome. Mas eis que Deus, Ele ordenou, Ele já tinha dado. Ele já tinha dado para ela. Glória a Deus, glória a Deus. Essa pessoa que está com o filho acamado, passando por um momento difícil, Deus já tem um plano, Deus já ordenou. Deus já tem um propósito nas vidas, na nossa vida, na terra, do filho, da filha. Deus tem um propósito. Glória a Deus. E Deus tem um propósito na nossa vida. Mas a palavra diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que
muitos procurarão entrar no poder. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, a mensagem? Quem entendeu? Glória a Deus. Então nós devemos agradar o Senhor. Nós devemos esforçar-nos para entrar na sua palavra. Glória a Deus. Então fica de pé e glorifique o nome do Senhor. Você vai estar apresentando a Deus essa oferta, e está escrito: tudo aquilo que é apresentado a Deus é santificado. Então, se você quer seu marido na presença de Deus, se você quer seu filho na presença de Deus, na presença do Senhor, faça esse voto. Porque o que é apresentado a Deus é santificado. Se você não está participando, participa. Se você não tomou posse ainda, tome posse. Porque Deus ele vai abençoar, Deus ele vai trazer. E essa pessoa que acompanha pela internet, que está assistindo esse vídeo, no hospital, nos presídios, você pode estar fazendo a sua doação via Pix, ou então na agência por depósito bancário. Tome posse agora mesmo desse propósito, aonde Deus levantou. Se você tem um filho que está acamado ou está passando por uma penitenciária, faça esse voto, apresente a Deus a vida dele com uma oferta referente à idade dele, ou dela, ou do seu marido, ou da sua filha, quem você quiser, e Deus tocar no seu coração. Ou então, se você falar assim: obreiro, eu não quero fazer esse propósito, mas eu quero ofertar na casa do Senhor, como eu faço? É simples. Faça as suas doações, a sua oferta, ou devolva o seu dízimo através do Pix, a chave Pix, CNPJ, ou também por depósito bancário. Se Deus tocar no seu coração, ajude essa obra a crescer cada vez mais, a levantar pessoas para estar pregando a palavra de Deus, para que essas portas continuem abertas, né? Para que muitas pessoas possam ouvir o Evangelho, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você que deu o seu dízimo, sua oferta, seu voto com Deus, sua premissa, apresente a Deus. Levante suas mãos para o céu e apresente a Deus, porque o que você apresenta ao Senhor será santificado. Senhor nosso Deus e querido Pai, entramos, meu Deus, na tua presença, santa, maravilhosa e gloriosa, para pedir ao Senhor, meu Deus, nos abençoe, não porque nós merecemos, não, e nem porque somos dignos, também não, mas porque nós queremos, Pai, honrar a tua obra. Nós queremos, meu Deus, abençoar, Pai, a tua igreja, a tua obra, para que muitas pessoas venham ser ganhas para Deus, para o Senhor. Então, meu Pai, abençoa cada um que está aqui essa noite. Essa pessoa, meu Deus, que chegou aqui, Pai, porque eu sou permitido. Essa pessoa, meu Deus, que
escrito em Malaquias 3:10: trazei à minha casa, a casa do tesouro, os dízimos, as ofertas, e provai-me nisso, se eu não vos derramar bênçãos sem medidas, e por vossa causa acabarei com o devorador, em nome de Jesus. E assim vai ficar isso. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Recebe a unção na palma da sua mão. Todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está mais abençoado? Então, você já ouviu a palavra, já buscou o Espírito Santo. Agora chegou a hora de nos despedirmos, né? Ir para casa, descansar, porque amanhã é outro dia de luta, mais um dia para a gente se esforçar na presença de Deus, mais um dia para a gente fazer com que o Senhor se agrade de nós. Senhor, então, se essa palavra te abençoou, se essa palavra serviu para você, se você a recebeu, vá com essa certeza que o nosso esforço terá um galardão. Nós passaremos pela porta estreita. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos para casa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, meu Deus, te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Agradecemos a oportunidade de poder estar te louvando, de poder estar te glorificando, porque se nós formos olhar, meu Deus, com os olhos humanos, nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos, meu Deus, ser chamados de filho pelo Senhor, mas o Senhor, meu Deus, com as suas muitas misericórdias, tem nos sustentado, com as suas muitas misericórdias, tem deixado ser achado por nós. Então, meu Pai, abençoa-nos cada dia e traga cada vez mais esse sentimento à tona, o desejo do coração para a gente buscar e fazer a tua obra. Não deixa, meu Pai, de forma alguma que a gente venha sair daqui da mesma forma que entramos. Não. Mas que a gente venha sair daqui tendo a certeza que somos povo eleito, sacerdócio real do Senhor. Perdoa nossas fraquezas, nossos erros, nossas falhas. Perdoa nossas transgressões, Pai, e iniquidades. Aumenta-nos a fé para que a gente venha perdoar nossos irmãos, para que a gente venha, meu Deus, agradar ao Senhor e esforçar-nos para passar na porta estreita, em nome de Jesus. Igreja, repita comigo, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Igreja, abre os braços, abre bem, abre bem, e diga: Espírito Santo, eu saio